Durante a sua vida, você vai ser tentado a estar muito mais inclinado a aprender sobre técnicas do que sobre comunicação. E qual que é o resultado disso? No final de todo o seu período de aprendizado, você ainda vai olhar para o lado e ver pessoas infinitamente piores que você, ganhando mais e tendo muito mais reconhecimento no mercado de trabalho. Por quê? Porque simplesmente são pessoas mais comunicativas. Por isso, se você quer aprender a se tornar uma pessoa comunicativa, fica até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. Para quem não me conhece, eu me chamo Vitor Hugo, sou especialista em comunicação para negócios e para a vida profissional. Quem nunca se deparou com esse cenário que eu acabei de falar? Você ficou durante anos se dedicando a aprender aquela sua profissão, masterizar tudo que era possível, mas no final do período, quando você começou agora a sua vida profissional na prática, você se deparou com pessoas piores, mas com resultados melhores. Isso porque elas conseguiam ter algo que você talvez ainda não tenha com maestria, que é uma comunicação alinhada com aquilo que eles desejam. Consequentemente, essas pessoas possuem melhores relacionamentos, mais networking e, obviamente, melhores oportunidades. Nesse momento você está reparando que somente a técnica, a habilidade por si só, ela não é capaz de te dar uma qualidade e um resultado desejado. Porém, se você aplicar ela a uma comunicação assertiva, aí você consegue potencializar aquilo que você tanto deseja. E você vai ter na mão literalmente uma grande bomba prestes a ser explodida, porque você vai passar na frente de muitas pessoas se aplicar técnica mais comunicação. Mas então, como você consegue fazer isso na prática? Quais passos, quais pilares você precisa executar para conseguir ter uma comunicação que te leve a um próximo nível dentro da sua carreira ou mesmo da sua vida pessoal? O primeiro pilar é que você precisa ter definido qual é o seu objetivo. Se o seu objetivo for conseguir mais clientes, você precisa entender quem são essas pessoas, quem são os seus potenciais clientes, para conseguir se adaptar aos desejos e à forma de se comunicar dele. Para deixar mais claro, eu vou trazer aqui dois exemplos de profissionais que têm clientes em potenciais completamente diferentes. O primeiro é o advogado e o segundo é o engenheiro. Se você trabalha como advogado ou conhece alguém que é advogado, você sempre vai ver ele muito provavelmente, ou pelo menos assim deveria ser, muito bem vestido, com um terno bem alinhado, sapatos bonitos. Por quê? Porque o advogado, ele precisa passar essa imagem para os seus clientes, ele poderá acessar qualquer lugar a qualquer instante. E uma boa vestimenta, uma vestimenta de gala, atrai essa sensibilidade do potencial cliente. Por quê? Porque você quer seriedade, o potencial cliente quer resolver um problema que sabe que para resolver aquele problema ele terá que estar em ambientes formais, como fóruns, escritórios especializados, etc. Por conta disso, você associa esses locais a uma roupa mais elegante. E quando um advogado está, por exemplo, vestido de uma forma mais elegante, ele já atrai um primeiro contato. Um segundo ponto importante para o advogado é a comunicação verbal, as palavras que ele utiliza. É claro que aqui ele não precisa ser um dicionário da língua portuguesa, mas você concorda comigo que se um advogado sair falando muitas gírias e errando palavras, usando trocadilhos errados, a tendência é que as pessoas olhem para ele como alguém de uma segunda prateleira. Por quê? Justamente por entender que ele tramitará em lugares formais, eles buscam nessa pessoa uma pessoa formal, uma pessoa com características que consegue acessar esses ambientes a qualquer momento sem restrições ou mesmo aquele olhado de canto de olho. Já o engenheiro, ele também talvez atenda os mesmos clientes em questão de posições na sociedade, porém ele tem uma característica diferente. Ele não pode ser extremamente técnico e, ao mesmo tempo, ele também não pode ser extremamente desleixado, mas ele precisa ter um meio termo exato. Por quê? Porque ele vai conversar com o seu cliente, mas ele também precisa conversar com os mestres de obras, os eletricistas, para transmitir tudo aquilo que ele deseja. Então, ao mesmo tempo que ele tem que estar aparentemente bem vestido para fechar com aquele potencial cliente, ele também não pode chegar de terno na obra. Senão, os pedreiros, os mestres de obras, os eletricistas não vão levar ele a sério, simplesmente porque eles não se conectarão com aquele engenheiro.
e pensarão que ele é alguém sem experiência que nunca esteve em uma obra. Pois bem, agora que você entendeu essa diferença, você precisa começar a aplicar aí na sua vida, principalmente na sua vida profissional, porque ela, se você aplicar essa estratégia de entender primeiro o ambiente, aonde você quer chegar, quais são as pessoas que já estão tendo sucesso para você modelar, em questão de aparência, já vai ter uma boa alavancada na sua carreira. E quando você aplicar as estratégias de fala, e aqui entra uma boa oratória, boa dicção, entender o termo técnico que você precisa ter. Em alguns lugares você vai ter que ser extremamente técnico, em outros lugares você pode ser um pouco mais tranquilo, um pouco mais usando gírias e etc. Porém, você nunca pode ser nenhum nem outro, porque todo mundo que é muito técnico também não conecta com o próximo passo, que é conectar com pessoas. Lembra que não tá nem aí para sua técnica. As pessoas querem primeiro comprar você, entender se você irá oferecer um bom resultado, irá entregar para eles aquilo que eles desejam. O primeiro passo é comprar você. Hoje, principalmente com o advento das redes sociais, você vê cada vez mais tribos, cada vez mais pessoas semelhantes vendo conteúdos dos seus semelhantes e menosprezando aqueles que não pensam como eles. E se você deseja vender mais, crescer na carreira, isso vai passar um pouco também na sua realidade. Você vai ter que se filtrar um pouquinho com aquilo que você acredita. Porém, o que eu recomendo é filtre-se, inspire-se naquilo que você acredita. Não se molde ao padrão de outra pessoa, se molde ao seu. Você vai atrair pessoas semelhantes, mas demanda tempo, demanda investimento, demanda estudo. E por fim, você precisa desenvolver uma boa oratória. Pessoas que falam mal, não necessariamente elas terão oportunidades piores, mas às vezes o seu cliente vai optar em fechar com aquela pessoa, o seu patrão vai optar em promover aquela pessoa que tem uma comunicação mais assertiva, que ela consegue ser mais clara, mais objetiva, que as pessoas entendam o que ela fala, ao invés de fechar com alguém que não tem uma boa oratória, que se sente tímido, nervoso, frustrado o tempo inteiro. A sua linguagem, a sua comunicação, ela abrange a linguagem também. Embora a sua comunicação não verbal ela seja tão importante quanto, a sua comunicação verbal também é importante. Principalmente quando estamos falando de profissionais liberais, que as pessoas subentendem que você passou por um curso preparatório, um curso de ensino superior, e elas esperam de você, mesmo que inconscientemente, um pouco de formalidade, além do normal. Isso transmite autoridade aos seus clientes. Por isso você precisa aplicar esses passos. E por fim, desenvolver oratória. Comunicação é um conjunto de fatores que vão te levar ao ponto B. Não adianta você ser extremamente técnico e não saber falar direito. Você precisa aprender a falar direito, mas você também precisa aprender a falar direito estando vestido, estando aparentemente no lugar correto. Se você aplicar isso no seu dia a dia, eu te garanto que você terá melhores oportunidades, conseguirá subir na carreira, terá melhores relacionamentos. Tudo isso porque no final de tudo você está sendo verdadeiro, mas uma versão de você melhorada. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com aquele amigo que está precisando ouvir esse conteúdo.